Olá a todos que estão aí ouvindo e vendo esse nosso programa, o Gestão Tri. É com muita satisfação que eu abro esse episódio de hoje, em especial para receber aqui alguém que tem uma história muito bacana num segmento que eu sempre falo, que é uma das indústrias mais complexas que existe, né? O segmento da alimentação fora do lar. E além do nosso convidado de hoje, que vai trazer toda a sua história junto ao empreendedorismo, eu tenho também meu colega Rafael, né? E que juntos a gente vai conduzir esse episódio. Eu espero que vocês gostem desse programa. Nós temos aí, então, o Gestão Tri. Fiquem bem à vontade para interagir, comentar, mandar as perguntas de vocês, porque eu tenho certeza que tanto o nosso convidado quanto todos nós da equipe vamos ter muito prazer em responder e tirar aquelas dúvidas e também contribuir com a interação de vocês. Vamos lá, então, né, Rafa? É um episódio especial demais, né? Esse episódio a gente vai falar sobre gestão, vamos falar sobre encantamento de clientes. A gente vai falar sobre processos. Esse cara que a gente trouxe hoje é uma pessoa especial, uma grande pessoa, além de ser um grande empreendedor, uma grande pessoa que merece estar junto com nós aí, que merece uma apresentação especial. Não, detalhe, né? Se a gente pudesse trazer aqui o que foi os bastidores desse episódio, né? Eu acho que tem muita coisa que nós nem sabemos que vai acontecer hoje aqui, mas que vai com certeza surpreender vocês. Olha só, isso é tão forte que tá falando. Eu conheço um pouco a história desse empreendedor e um pouco do negócio dele. E olha só como as coisas têm conexão, né? A gente estava numa alegria muito grande, né? A alegria é um dos primeiros valores da empresa desse cara. Olha o quanto o propósito do teu negócio, o que tu te dispõe a fazer no teu dia a dia e o quanto os valores estão conectados com o teu dia a dia. Então, Rô, tem tudo a ver, eu acho que vai ser um grande episódio. Bora lá! Vamos lá, então. Vini, eu queria te dar aí, então, as boas-vindas a esse programa. É uma satisfação de ter aqui conosco, né? Quando a gente pensou e idealizou o Gestão Tri, ele veio de uma ideia de falar de todos os temas que envolvem o dia a dia de fato daquele empreendedor de verdade, que está lá na frente do seu negócio, que toca ele do seu jeito, né? E eu quero dizer que a primeira vez que eu te vi na vida foi num almoço de domingo, onde eu estava numa das suas casas, que não é a tua casa de referência, e eu te vi passando, né? E a tua imagem está muito presente no teu restaurante. Eu logo percebi que tu era quem estava à frente daquele empreendimento. E me surpreendi muito positivamente com a figura do dono, né? Do olhar do dono, digamos assim, lá na operação. Então, antes de te passar a palavra, eu já quero te dar os parabéns por essa pequena ação que tu não me viu, né? Tu não sabia se eu não te contasse que eu estava lá, mas que tu me impactou positivamente. E quando a gente fala sobre gestão, sobre negócio, sobre o propósito do nosso programa, que a gente quer trazer para você que está aí, é justamente isso, né? Que a gente consiga ter negócios que vão muito além do nosso olhar, né? E que a gente consiga impactar as pessoas. Então, quero abrir para passar para ti a bola dizendo isso, né? Parabéns pela tua energia estar lá presente e talvez tu atinja pessoas que hoje tu nem faça ideia, né, Vini? Te apresenta um pouquinho, fala quem tu é, qual é a tua empresa, o que tu faz nesse universo aí. Obrigado, né? O Rafa aqui, ele é generoso demais. O Rafa, a gente já se conhece há um tempo e você eu conheci agora. Fico muito feliz, viu? Quando a gente... alguém vem e fala, olha, eu estive lá. Eu sempre fico preocupado quando alguém diz assim, olha, eu estive lá no X do Vini. E fico assim, pensando, que nem estátua, né? Estátua. O que aconteceu? Será que deu certo? Mas que bom que deu tudo certo e obrigado, viu? De coração por me falar e que deu tudo certo lá. Bom, hoje eu moro em Igrejinha. Eu fundei o X do Vini em 2007. Hoje, direto, são 50 colaboradores. A gente tem, indiretos, somando com as franquias, a gente tem mais de 80. Então, hoje são 4 unidades próprias, 5 franqueadas. E a gente está aí, crescendo e cada vez buscando mais conhecimento e entregando mais valor no que se propõe. Obrigado por lembrar dos valores, viu? A alegria é um dos valores que a gente tem. O principal o primeiro valor, né? Eu sempre quando explico para o meu pessoal lá, o primeiro valor é encantamento. E depois vem a alegria. É claro que para poder encantar você tem que ter alegria, senão você não consegue. Então, e você falou muito bem disso, né? Os valores são o que norteiam o negócio. São sempre a gente costuma ver, você que trabalha com gestão, né? A gente costuma ver às vezes nos negócios aquela
missão, visão e valores, mas muitos nem sabem para que aquilo está na parede. Não vivem o propósito. E é importantíssimo ter isso na veia todo dia, até para dar feedback para funcionário, para conduzir a equipe, sempre tem que trazer para a missão, visão e os valores. Isso é importante, né? Porque o fato, a gente nunca teve num momento como agora, de que as empresas procuram cada vez mais encantar, colocar o cliente no centro, viver o propósito. Isso é tão bonito e está tão escrito nos livros, mas que infelizmente na prática não é tão bonito assim, né? No dia a dia da gestão nem tudo são flores, né? E tem um outro porém, né, Vini? Eu acho que o teu setor, o setor da alimentação fora do lar, né, é um setor que eu conheço bastante, que eu tenho bastante afinidade. Ele traz para o dono uma certa... A gente vê muitos donos bombeiros, né? Muitos donos simplesmente executores que não planejam o crescimento com segurança. Muitos restaurantes, bares encontrando sérias dificuldades financeiras, né? Sim. Porque é uma operação complexa. Né? Eu admiro, respeito, mando aí os parabéns para todos os clientes, todos os amigos, todas as pessoas que eu conheço e que eu ainda talvez vou ter a oportunidade de conhecer e aqueles que eu desconheço, que são desse setor, porque o cara que escolhe, né? Eu sei que talvez já faz parte da tua história, mas quem escolhe estar à frente de uma empresa da alimentação, eu já respeito só por isso, né? Porque tu tem que entregar, tu tem que produzir, tu tem que dar conta, às vezes eu tenho clientes que são paradouros, por exemplo, que eles precisam dar conta, às vezes chegam muitas pessoas ao mesmo tempo, tu não tá às vezes preparado para aquilo, né? E se o cliente não gosta, ele não gosta na hora, ele fala na hora, ele reclama na hora. Então, veja, quando eu tenho todo esse processo industrial, vamos de produzir o alimento, entregar o alimento, satisfazer o cliente em um curto espaço, às vezes 15, 20 minutos, 5, 10 minutos eu tô falando. Não é fácil. E tudo acontecer com perfeição, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E esse desafio se chama processo, né? E aí eu queria te ouvir nesse sentido, assim, né, Vinícius? Como é que tu foi parar nesse setor que eu considero um dos mais desafiadores? E como isso veio pra tua vida? Porque ninguém acorda um belo dia e diz, vou ter um restaurante, né? Alguns acordam, não sei. Mas como é que isso veio parar na tua vida, né? Como é que o Vini virou o X do Vini? Pois então, às vezes se confunde, né? Às vezes me chamam, o meu filho, às vezes eles chamam de filho do X do Vini. Por causa da marca. É bom porque o posicionamento da marca funcionou, então, né? Funciona bem. E aí a gente tem que cuidar, isso é interessante. Sobre a marca, essa semana mesmo eu falava que quando a gente o nome da gente está muito ligado à marca, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente faz. Senão, toda vez você vai acabar ferindo a marca. E a marca tem que estar acima de tudo. Ela é, inclusive, está acima de mim. Não tem o que eu possa fazer. O sistema é maior que as pessoas. Isso. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Da forma que eu lido com ela e a forma que eu lido com as pessoas por conta da marca. Assim, realmente, pessoa que acorda de manhã e vai montar um restaurante, eu acho que ele é cozinheiro, às vezes não é administrador, né? E dá certo muitas vezes, mas tem que ter muito cuidado com o sonho que tem, né? A pessoa às vezes gosta de cozinhar e vai montar um restaurante achando que vai passar o tempo inteiro cozinhando, mas não, vai ter que administrar o restaurante. Eu comecei com máquina de crepe, depois máquina de sorvete, aquele sorvete italiano. Em 2000 o X do Vini foi aberto em 2007. Antes disso, toda essa jornada tive sócio, fali algumas vezes, mas eu fui entender realmente de administrar depois que eu entendi de gestão. Enquanto não tinha botado gestão, pensado um pouco mais sobre isso e entendido o que era, pelo menos saber qual era o ponto de equilíbrio, quais eram as coisas que eu tinha que fazer no mínimo, isso me deixou com muitos problemas, principalmente financeiros. Porque é muito comum, né? A gente tem um negócio pequeno e mistura dinheiro do caixa, paga as contas com o dinheiro da empresa, depois tem o dinheiro, põe no caixa, vira maior confusão e você não sabe quanto é que deu de lucro, o que deu prejuízo. E principalmente nessa área de alimentação que entra todo dia, você não vende você vende no prazo, no cartão, no máximo 30 dias. Você não tem um fluxo aí de 6 meses, que nem algumas empresas têm. Então, é muito comum você trabalhar nesse giro e o dinheiro está entrando... Ou sem giro, né? Ou sem giro, né? Na verdade, tu está vendendo hoje... Vendendo almoço para pagar a janta. Tem muitos assim. E aí, muitos disso é porque não
não conseguiram colocar ainda gestão no negócio, não conseguiram mapear processo. Então, eu até brinco, né? Às vezes a gente pergunta para dono de X, assim, tu tem esse processo? Tenho 2, 3 trabalhistas. Mas é uma coisa que não é nem de rir. Eu adorei essa expressão. Eu confesso que eu vou usar ela, vou te referenciar, né? Mas eu adorei, eu não tinha ouvido ainda, achei o máximo quando eu ouvi. Porque eles estão... Tá, mas o que é os processos? Desenhar os processos, escrever exatamente o que tu quer. Às vezes a pessoa faz um bicho de 7 cabeças, achando que tem que criar uma ferramenta, trazer... Não! Quer desenhar pelo menos o mínimo de processo, escreve pelo menos o que a pessoa começa a fazer dentro da empresa, do início até o fim, o que ela vai fazer, qual é o caminho, cada setor, pelo menos o que tem que fazer, que já vai ter pelo menos um esboço de processo. Senão a pessoa cai lá dentro de paraquedas e não sabe nem o que tem que fazer. E aí começa isso, apaga incêndio, porque não tem nada definido. Não tem processo. Não tem. E ele aí, acha que só ele faz bem, né? Isso, e ele vai cada vez pegando mais coisa, cada vez vai enlouquecendo mais. Então, é fundamental ter processo e cultura desenvolvida. Tudo começa na cultura. Para mim, tudo começa na cultura. Primeiro, você tem que saber o que você quer com esse negócio. Pode ser, mas só tenho... Eu quero... Que é comum, né? O cara abre uma hamburgueria, abre um X, um pequeno restaurante. Às vezes ele perdeu o emprego, ou ele começou esse negócio. Às vezes ele comprou de alguém, vendeu casa, alguma coisa, e comprou esse negócio. E aí não vem nada de processo, tá lá, um passivo trabalhista muitas vezes, ou ele começou mesmo, pequenininho, começou a fazer. E aí tem que desenhar então esse processo para ele poder sair lá de dentro, porque é comum. Eu mesmo trabalhei 18 horas por dia no início. Trabalhava, chegava... nossa, até se alguém quer perder peso, viu? É bom, abre um X, perde muito fácil peso. Porque emagrece, porque trabalha muito. Trabalha demais. E hoje ainda tem muitos que trabalham assim. E aí erram na hora de calcular preço, erram na hora de entender qual é o valor, quanto é que tem que ganhar. E isso gera muita confusão. Então, primeiro desenvolve a cultura da empresa, com missão, visão e valores, principalmente para que quer aquele negócio. Não é só para poder se defender, para defender as contas, né, no final do mês. E partindo disso, depois sim, se trabalha os processos. Sabe, Vini, que tu falou de umas coisas muito legais e eu voltei na minha história um pouquinho aqui, né? Eu sou uma pessoa da gestão a vida toda, trabalhei em multinacional e das multinacionais eu fui atender os pequenos, né? Porque eu batia forte, assim, quando o Rafa tá aqui também, trabalha em consultoria. Cada empresa ou cada família que a gente consegue ajudar a melhorar um pouquinho o seu processo de gestão, isso traz pra gente um calor no coração, né? Um carinho, assim, porque é aquela empresa que às vezes a gente ajudou a não quebrar, é aquele sonho que a gente ajudou a construir, então eu me sinto muito parte dos projetos dos clientes. E eu comecei com a gestão mesmo, né? Eu brinco que eu parecia o Batman, né? Eu tinha um cinturão, porque eu vim da grande empresa, então eu tinha lá, era professora, tinha mestrado já na época. E eu vinha lá com BSC, orçamento, planejamento estratégico, a ferramenta que vocês imaginarem, aí eu já trabalhei dentro das empresas. E quando eu cheguei quando eu vi o pequeno negócio, né, eu cheguei às empresas menores, eu percebi que, cara, primeiro que a realidade é outra. Segundo, que informação boa, ferramenta boa é que funciona. Terceiro, se não for simples e de fácil aplicação para um pequeno negócio, não serve. Não. Então, eu acho que a gente está num momento de muita informação, Sim. de muita coisa. Tem gente inventando um monte de parafernália que não serve para porcaria nenhuma. E a gente esquece disso, da essência da coisa. E aí eu volto para o processo, porque foi só depois que eu consegui perceber que não é assim, que cada empresa tem a sua cultura, a sua dinâmica, o que funciona e o que não funciona, que eu acabei abrindo as portas da minha empresa para uma sócia, que se chama Letícia Tessman, um abraço para ti, te amo, né, para minha sócia Lê, porque a Lê era uma pessoa de processos, né, porque eu entendi que só entender de estratégia, que era o que eu fazia, eu sou uma estrategista de negócios, não funcionava. Que se eu preparar a melhor estratégia do mundo para um cliente, se eu ajudar ele a construir o melhor cenário possível para o futuro, mas se o processo não suportar aquela estratégia, eu não vou ter resultado. Então, acho que essa maturidade, eu também me encontrei, como você, né, no momento de reflexão no meu negócio, na entrega do meu produto, em que só gestão não basta.
Se a gente não organizar o processo, a gente não suporta uma cultura forte. Sim. E o processo bom, e aí que tu trouxe uma coisa muito legal, que é tipo a nota, né? A Lê é um pouco mais radical que eu, ela manda queimar os cadernos, né? Ela diz assim, ó, tem que usar software, mas o processo bom é aquele que funciona, né? É. E às vezes a gente mapeia, escreve e abandona. Então, por exemplo, eu não sei como é que o pessoal tem restaurante, não tem ficha de custo. É uma coisa que pra mim, assim... Normal, viu? Eu sei, Acho que de cada 100 deve ter 2 que tem. Então, assim, precificação, o número de empresas que eu atendo, que me procuram desse segmento e que não sabem fazer preço. E estão chorando porque não vendem, né, Rafa? Sim. Mas sim. o preço está todo equivocado. O cara não foi capaz de calcular o peso, porcionar os seus produtos e saber o peso e o custo no mercado. Tu pergunta o custo, ele não sabe. Né? E aí a gente vem com uma série de problemas que, para mim, a chave se chama educação. Né? Quando a gente passa a se educar como empresário e a gente entende que para empreender eu antes tenho que aprender a ser gestor, a gente começa a mudar essa chave, né? Eu acho que tu é um exemplo disso, né? Que é preciso para empreender primeiro aprender, né? E aí tem muita gente que não quer aprender, que ele é o dono, ele sabe tudo, né? Ele não precisa aprender, né? Então acho que é aí que a gente acaba tendo esse problema. Sabe que tu traz essa contribuição e ela é muito importante pra gente, quando a gente presta serviço, principalmente de consultoria para dentro dos negócios, é muito importante a gente não só trazer a nossa contribuição lá do nosso dia a dia, do nosso know-how, mas entender o drive lá, a cultura da empresa. Chama empatia, né? Isso, e entender que muitas vezes a empresa ela tem que passar por uma maturidade para implementar algumas coisas. E que às vezes não é nem implementando, às vezes é melhorando algo que você já tem lá no seu dia a dia que precisa ser ajustado. Não é uma grande mudança. E eu acho que aí tu trouxe outro ponto também que é muito bem colocado, que é a questão da quantidade de conteúdo, de informação que a gente tem. A gente tem tanta informação que às vezes a gente fica desinformado. E muitas vezes a gente está lá fazendo o nosso negócio, acontecendo no dia a dia, e a gente vai lá e olha um conteúdo e diz assim, cara, vou implementar exatamente isso. Muitas vezes tu não precisa, eu preciso só melhorar o que eu já faço. Porque ali já estão meus diferenciais, os motivos pelos quais os clientes me visitam todo dia no meu estabelecimento. Eu já tenho, o que eu preciso é melhorar o meu dia a dia, a minha rotina. Quer ver uma coisa simples num processo de vendas e que, por favor, pessoal que está nos assistindo aqui, implementem isso e comecem a avaliar isso imediatamente. Uma coisa simples que não custa dinheiro e valoriza muito a principal pessoa que vai em cada vez no teu estabelecimento. Essa pessoa se chama cliente. Comece a avaliar uma coisa, ou melhor, 2 coisas. Primeiro, se quando o teu cliente solicita alguma coisa para alguém que está vendendo, que está ofertando o produto ou que está atendendo, cuida somente 2 coisas. Se a pessoa que está atendendo está olhando o cliente no olho e se ela está, no mínimo, sorrindo. São 2 coisas básicas num atendimento que fazem a diferença na pessoa dizer assim, fui bem atendido ou fui mal atendida. Hoje a gente tem um dado que boa parte das pessoas que vão até o varejo são mal atendidas. E quando eu digo mal atendidas, não é que elas foram maltratadas, não é que elas não tiveram a necessidade básica atendida. A necessidade básica, muitas vezes, é dizer que, poxa, eu não tenho esse produto, mas eu posso encomendar ele para ti. Ou até mais, pro vendedor aqui, existe o vendedor que vende muito, tem um vendedor que vende mediano e tem o vendedor que vende e não tem. Vocês já ouviram o vendedor que vende e não tem? Isso eu não conheço. Não conhece ainda, Vini? O vendedor que vende e não tem é aquele vendedor que chega no teu estabelecimento e tu pergunta, eu queria esse copo aqui. Não tem. Não tem. Esse é o vendedor do não tem. O vendedor que não vende não tem, sabe o que ele faz? Ele sabe que não tem esse produto. Ele vai lá no estabelecimento e pega essa xícara aqui. E te traz essa xícara. E diz assim, olha, aquele copo que tu buscou eu não tenho nesse momento. Posso encomendar para ti, demora 4 dias para chegar. Mas eu tenho essa xícara. Olha que linda essa xícara. Eu acredito que essa xícara é melhor para a ocasião tua do que esse copo. Essa é a grande diferença. São 2 dicas simples que não custam dinheiro e começa a avaliar. É a forma como o teu time está tratando o teu principal ativo, que é o teu cliente. Rafa, e hoje tem o atendimento, eu vou falar da minha experiência aqui um pouco, né? Eu busco cada vez mais o digital, né? Tá no meu universo, o digital faz parte de mim cada vez mais. De todos nós. De todos nós, né? E eu busco me digitalizar a equipe, atender o Brasil todo, enfim. E existe um atendimento que não é mais possível da gente olhar.
Não existe mais olho no olho para todo mundo, né? Sim. Às vezes eu tô numa conversa de WhatsApp, às vezes eu tô num direct do Instagram, às vezes eu tenho alguém falando por mim através da minha marca em vários canais porque a gente é um mini channel, né? A ideia é que a gente conecte as pessoas em todos os canais, e quando isso passou a fazer parte da nossa comunicação, a gente passou a perder um pouco o olho no olho, né? Sim. E para mim a chave, o meu princípio é a empatia, né? A chave que existe para isso é conseguir entender que de outro lado tem um ser humano. Exato. Não custa nada dar um bom dia. Não custa nada perguntar, né? Claro que é chato. Oi, bom dia, tudo bem? Com a interrogação, tudo igual. Quando a pessoa começa assim, a gente não gosta. Mas tentar criar um elo de comunicação que seja um elo que faça essa coisa do carinho, do ouvido. Eu tô aqui para te servir, né? Porque quando a gente presta um serviço ou a gente vende um produto, a gente precisa lembrar que a gente está ali para atender uma necessidade daquela pessoa. E eu acho que com esse monte de informação nos negócios, com esse momento em que a gente está de tanta desinformação, as pessoas começaram a perder o básico, a boa educação, né? Quando eu falo que a educação transforma, eu não estou falando só da educação do gestor em aprender a fazer gestão. Eu estou falando dele ser educado com a pessoa, dele almoçar com um convidado, dele ser capaz de ouvir uma pessoa antes, né, dele conseguir exercitar esse poder. Eu gostaria muito, né, a minha luta, a minha briga é que cada vez mais a gente tenha mais empatia. E acho que não dá pra gente falar de pequeno negócio, de pequena empresa. Imagina, Vini, quantas dificuldades tu enfrentou em relação a isso, porque o colaborador às vezes não tem empatia com o dono. Né? O colaborador às vezes está ali e ele enxerga aquilo como um emprego, e muitas vezes ele olha para a figura do dono como a figura de alguém até que tá, tipo assim, vou, né? Tá ali, ele tem essa figura de, se a gente não trabalhar forte esses princípios com a nossa equipe, a gente acaba perdendo isso. Sim. Dentro do segmento da alimentação, não tenho os dados exatos aqui, mas eu sei que existe uma grande rotatividade, né? A gente percebe cada vez mais que o atendimento nesse setor, as pessoas exigem muito de um restaurante, né? Ninguém quer comer mal, ninguém quer uma comida fria, Sim. Ninguém quer ser mal atendido. A comida é uma necessidade básica do ser humano, a alimentação. E quando a gente opta por um negócio como o teu, que serve, que supre uma necessidade básica e que todo mundo come todos os dias, então ele tem expertise para comparar. Sim. Né? Ele foi treinado a vida toda para saber o que é bom e o que é ruim. Eu imagino a quantidade de desafios que tu teve em relação a essa parte da própria empatia do colaborador, do cliente não estar pronto para ouvir. Como é que vocês lidam hoje com isso, assim, com essa coisa de se colocar no lugar do cliente, né, de trabalhar, porque o encantamento, que é a tua vertente, ele tem a ver com a empatia, ele tem a ver com esse olhar para o próximo. Como é que tu consegue liderar a tua equipe? Isso é que nem tomar banho todo dia. Não tem jeito. Você tem que todo dia trazer eles para isso. Os feedbacks sempre têm que ser dados através dos valores da empresa. A gente contrata por valores, porque você pode ensinar qualquer técnica, mas você não consegue ensinar comportamento. Não. As pessoas, elas saem da empresa ou pelo comportamento do líder, ou o líder demite por questão de comportamento. Não é porque não sabe fazer. Porque o resto a gente treina, a gente consegue ver e organizar. Então, os desafios são gigantes nesse sentido, de conseguir implementar essa cultura, eles conseguirem entender isso. E a rotatividade, ela tem nesse segmento, não tem o que fazer, porque eu gosto de dizer o seguinte, ele geralmente ele é um funcionário que está ali, é de passagem. Ele veio para ficar um tempo, ele já tem isso na mente dele. Eu tenho alguns, por exemplo, eu tenho funcionário que já tem 15 anos comigo, né? E tá tudo certo. Agora, são raros isso. Por quê? Porque eles gostam dali, se sentem bem ali, deu certo, e eles gostaram de ficar ali. Então, o maior problema que tem é no início, que aí o primeiro ano, e hoje o mercado tá muito dinâmico, né? Então, 2 palitos, tem alguém dizendo na internet que dá para ganhar 10 mil em uma semana sem fazer nada, só fazendo alguma coisa. E isso vai dando um nó na cabeça da gurizada, dos novos, sabe? E eles acabam achando que
às vezes a gente está pagando mal, mas assim, de verdade, as margens do ramo de alimentação Não tá são cada altas. vez mais baixo. As pessoas se iludem, viu? Às vezes você vai lá olhar o preço do refrigerante na gôndola lá, no supermercado, e aí vai lá, olha o preço lá no X e diz assim, nossa, mas estão ganhando bem. Não é bem assim, ali tem toda uma estrutura, Custo fixo. Tudo, custo né? fixo e que cada vez sobe mais. E aí, o que acontece? Muitos que entram nesse mercado, é que nem você falou, não sabe calcular preço, não sabe se organizar, então isso acaba afetando para todo mundo. Porque o cliente, a maioria, vai sempre querer pagar menos e querer o melhor serviço. E tá tudo certo, é assim mesmo, é o mercado. Agora, se tem que ter cuidado com isso também. Então, e você falou uma coisa que é bem importante, que é o dono querer aprender, né? A gente vê muito isso. Ele acha que é dono, que é o proprietário do negócio, não precisa aprender. Precisa treinar, precisa fazer treinamento para poder treinar o pessoal que está lá dentro. Porque uma das maiores dificuldades do dono de negócio, de pequeno, principalmente lanchonete, restaurante, é ter inteligência emocional. Porque a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, assim. Você tem o cliente, às vezes, que chega estressado, você tem o cliente que gosta muito, você tem o funcionário que está com problema em casa, que a gente às vezes não sabe o que é. Fornecedor. E aí você tem os boletos todos para pagar, aí você tem os impostos para pagar, e aí você ainda tem a tua vida, tem a tua família, tem as suas coisas, e às vezes a gente É bem começa... romântico, né? Então, você começa a ficar cada vez mais dentro do negócio, achando que botar a mão na massa vai resolver. Isso aí. E aí você começa a pegar todas as demandas de serviço, tudo que vem, deixa que eu resolvo, porque é bom, né? É bom. Mais a fácil. gente... Ego, né? É ego, a gente diz assim, se eu sei fazer, deixa pra mim aqui, bate no peito. Até quando vai bater no peito? Até quando vai ficar fazendo isso? Não vai conseguir crescer, não vai conseguir sair do lugar. É o maior desafio, realmente, entender, ter conhecimento, conseguir fazer as coisas acontecerem nesse sentido, para poder escalar, poder crescer, e aí poder ter mais tempo com a família, ter qualidade de vida, porque senão não tem jeito. Existe um pilar na gestão que ele é fundamental para mim, ele é transformador. Quando o empresário consegue entender a importância e o valor disso, ele transforma tudo ao redor dele. Com certeza. E esse pilar se chama planejamento, né? Quando a gente trabalha a nossa empresa para o outro, né? Ou a gente trabalha a nossa empresa para que ela continue sendo perpétua, para que ela consiga crescer sustentável, a gente precisa deixar o ego do lado, né? Então, o planejamento, para mim, ele é transformador por isso. Porque quando a gente tem a síndrome do dono, e a gente tem muito pequeno empresário com a síndrome do dono, a gente se aproxima do ciclo da falência, que é o que eu costumo dizer, né? Quanto mais eu entro para a síndrome do dono, mais próximo eu fico do ciclo da falência. E o que é o ciclo da falência? Ele é aquele momento em que a gente entra para a escassez. Falta capital de giro, falta gente, ninguém faz bem. Quanto mais bombeiro e mais executor eu sou, mais eu me aproximo do ciclo da falência. E a síndrome do dono é aquela síndrome em que a pessoa pensa que só ela é capaz de resolver, que ela é o melhor do mundo porque ela fez aquele negócio acontecer. E não importa se ela é dona de fato ou de direito, né? Ela conseguiu e ela imagina que ela é o centro do negócio. Fica refém dela mesma. Dela mesma. E a verdade é que muitas vezes a ideia era ótima, o negócio é bom e ela está estragando o negócio, né? Ela não consegue enxergar que se ela não se modificar, o negócio não vai perpetuar. E aí o planejamento transforma por quê? Porque o planejamento ele só funciona com quem não é executor. Quem é executor, está dentro do liquidificador ou é bombeiro do seu próprio negócio, não consegue planejar, porque não tem tempo, não sabe lidar com matemática, não consegue fazer cálculo. Ele arruma sérias desculpas, né? Ele arruma muitas. Ele quer fazer, né? Ele é o executor, né? Então, por isso que a chave para mim é do planejamento, porque quando eu vejo alguém que consegue planejar como você uma expansão, essa pessoa parou e calculou, já começa aí, né? Então, ela já teve que parar. Imagina quanta conta, Vini, tu deve ter feito para chegar aqui hoje, né? Então, conta. Até aqui, né? Então, assim, se eu começo já a alimentar o meu ego e dizer, não, a minha conta do jeito que eu sempre fiz tá certo, eu não consigo me desenvolver. E a síndrome do dono, ela afeta tanto, ela adoece tanto as empresas, que o empresário, quando ele tá tão focado em ele ser o centro,
ele se perde no planejamento, ele cresce do jeito errado, ele faz a verdadeira confusão e ninguém suporta ele. E já fazem tantos anos que eu atendo, já são mais de 500 empresas que eu ajudei a transformar, 15 anos de estrada na gestão, que hoje, só de eu enxergar um dono e conversar com ele, a gente já consegue saber qual é o sintoma e o diagnóstico que ele tem, né? Se ele está dentro da síndrome, se ele está no ciclo da falência ou não. E a falência, a falta de dinheiro é algo que a gente atrai. Né? Costumo dizer assim, às vezes o dono diz assim, mas por que está acontecendo comigo? Porque o concorrente é o desgraçado que baixa preço, não sei o quê. Cara, se tu tá entrando pro ciclo da falência, é porque tu te colocou nessa condição. E se tu descobriu que tu é o problema, parabéns, tu deu um ótimo passo. O problema tá quando tu acha que tu não é o problema, é todos os outros, né? E quando a gente tá tão focado, tão preocupado em ser dono do nosso negócio, e a gente esquece que o sistema é maior do que a pessoa, a gente acaba atropelando isso tudo e fazendo um caos. E aí não tem família que te apoie, né? E começa conflito familiar. E eu percebo que dentro desse segmento da alimentação, de tantos que eu já atendi, de vários portes, não importa se está na diferenciação com preço alto e lucro também, ou se está na escala ali no buffet, né? No buffetzão que eu digo, né? Sim. No dia a dia lá da margem baixa, a alimentação é um negócio que tem margem baixa, né? Sim. Que cada vez está mais difícil conseguir ter resultado financeiro decente, né? E precisa fazer a ginástica de planejar. Porque se tu não planejar, tu não vai crescer. É desafiador, Né? é desafiador. Você falou uma coisa, e eu tenho meu amigo Joerci Lauk, ele é um dos fundadores da Usaflex, ele diz o seguinte, você quer um negócio para ego ou para ganhar dinheiro? Isso aí. Nunca mais esqueci quando ele falou isso. Porque quando você pensa que você quer um negócio para ganhar dinheiro ou para perpetuar, seja como for, você vai botar o ego de lado. Uhum. Você não vai fazer... porque isso que você disse de... eu faço, eu sou bom, eu sei fazer isso aqui. Isso é ego. E você vai ficar ali, alimentando isso. E uma das coisas que eu entendo também, dentro dos negócios, mesmo que pode ser meio romântico isso, mas é o fator psicológico da pessoa, do fundador. Olha aí. O fator psicológico, principalmente porque eu descobri uma coisa que eu fazia. Eu construía, né? O negócio funcionava, ia bem, quebrava, descia. Aí, quando chegava no fundo do poço, a pior coisa que tem é você saber se tá no fundo do poço. Te dá conta. Assim, né? Você dá conta, porque você vai Quando você afundando, se dá afundando, conta, afundando. Quando você consegue perceber, aí você para. E aí você começa a dar a volta e começa a subir de novo. A consciência. Então, e aí você vai fazendo isso aqui. Esse é o maior problema. E aí eu descobri que eu vivia isso antigamente. E aí você, depois que você descobre isso, aí fica mais fácil. Fácil não, mais simples. Que aí você começa a colocar formas de se defender disso. Uhum. Formas de conseguir ver antes que aconteçam as coisas. Planejamento. E aí... Só que às vezes acontece isso. Às vezes o executor é tão forte, o cara tem o ego tão inflado também sobre isso, que você faz o planejamento, Sabota o planejamento. mas passa por cima. Sabota o planejamento. Entendeu? Vou Tá fazer. lá. Tem coisas, por exemplo, lá no X do Vini, que eu não tenho autonomia. Eu não tenho autonomia. Pode dizer assim... Governança. Vini, Vini, autoriza aqui pra ele. Não, isso não é meu. Eu não posso assinar isso. A gente criou agora um formulário, esse dia pro marketing, que não tinha, que tem que assinar eu, o meu sócio, o financeiro e o solicitante. Tem que ter as 4 assinaturas. Se não tiver, não vai passar. Porque às vezes a gente acaba atropelando o processo para querer que funcione rápido. Precisa disso aqui, tem que... Claro, existem as emergências, existem as exceções, as né? exceções. Agora, não pode ser tudo exceção. Então, a maioria das coisas tem que passar por esse processo. É um rito. Agora, se está tendo muita exceção, está errado o processo. Tem alguma coisa ali que está dando certo. A Então, gente muda está o processo. falando em três pilares grandes, né, da gestão, que eu considero principais e chaves para o sucesso. O planejamento. Sim. Porque eu preciso primeiro planejar, porque se eu não planejo, qualquer lugar serve, né? Essa frase Sim. é muito antiga, mas ela funciona muito bem. O segundo pilar é a execução. Eu tenho que ter muita força e discernimento para executar o que eu planejei. Então, eu Sim. preciso E não fortalecer. desviar, né? E não desviar. E se eu só executo e não planejo, eu tenho um problema, porque eu viro executor, o bombeiro. Né? E se eu só planejo e não executo, eu tenho um problema, porque eu viro sonhador. Então, o perfil, ele tem a ver com isso. E o terceiro pilar, para mim, é o controle que tu tá falando agora. Porque de nada adianta eu planejar
eu executar bem se eu não for capaz de controlar o que eu faço. Então, quando eu consigo equilibrar esses 3 pilares que são fundamentais para qualquer negócio de sucesso, eu consigo começar a virar o barco que estava indo para cá, e tu deve ter sentido isso, para lá. Uhum. E eu queria dizer primeiro, né, Vini, que parabéns por tu ter tanta resiliência de ir e vir, né? De chegar até o fundo do poço e se recuperar. De novo, eu me coloco no teu lugar, imagino que não deve ter sido muito fácil. Eu sei que muito dono de restaurante pode estar passando por um processo de turbulência financeira, porque muitos de verdade quebram. Nós temos um dado recente da Forbes, né, em que 50% das empresas que abriram no mundo durante a pandemia, a gente já teve metade fechou. Olha só. Então isso é um dado extremamente... Eu fiquei muito surpresa, porque eu sei da realidade do Brasil, né? Sim. Quando eu vi. Então é um dado muito gritante. Então assim, a gente tem no Brasil hoje um outro ponto, né? Que a gente tem 90% das empresas do Brasil são familiares. Então, se a gente for falar de velocidade em que os negócios quebram, que para mim só tem um nome, falta de gestão, Sim. né? Sim. Que tem a ver com a síndrome do dono, que tem a ver com o ciclo da falência. Por outro lado, eu tenho um dado de que além a grande massa das empresas é familiar, e eu tenho um terceiro dado que me move hoje, que a grande maioria do nosso PIB ele é movimentado pelos pequenos negócios. Sim. Então, se eu junto essas 3 coisas, pequenos negócios, empresa familiar e velocidade que fecham as portas, eu estou dizendo que falta educação. Sim. Né? E vocês não precisam, pessoal, quebrar para aprender. Tá? Isso aproveita com o erro dos outros. Mas vocês já não errei bastante, precisam, né? Vocês podem começar as coisas sem passar por essa dor, porque não é bom. Né? As marcas que ficam desse processo, elas são doídas, elas trazem sofrimento para as famílias, para as pessoas. Mas, por outro lado, né, o aprendizado é enorme. E Vini me conta aqui 9 lojas, 4 próprias, né? É isso? Isso, 4 próprias e 5 franquias. E 5 franquias. E aí o pessoal pensa assim, pô, ele tá falando em burocracia aqui, em controle, processos. em planejar, em processo. O cara tem um X. Não, são quantos, né? 9. Para chegar aí precisa. Eu te falava nos bastidores, né, o quanto eu acho legal esse produto, porque uma das grandes dificuldades do restaurante é os turnos, né? As escalas de trabalho e tal, a gente percebe muita perda de mão de obra, muito insumo em relação a isso. E aí tu tem 9 para controlar, né? Em cidades diferentes, com públicos com as suas peculiaridades. Sim. E ainda nem todas próprias. Né? Então, sabe que a gente criou também um modelo de sócio-operador. Isso nos ajudou muito. Foi o modelo que a gente viu assim, que deu mais certo pra gente. E a gente vai testando. A gente testou. Eu tenho esse costume de estar testando tudo, né? Como é que funciona isso aqui? Vamos mudar aqui, vamos mudar de outra forma. Não deu certo aqui. Bom, então vamos mudar. O que acontece com muito empreendedor é assim, ele fica traumatizado. Então ele desiste porque deu algo, por exemplo, assim, tu tem um funcionário e ele te roubou. Né? Você botou ele no caixa e ele te roubou. Aí você não põe mais ninguém no caixa? Aí você vai trabalhar no caixa, fica lá o tempo inteiro, sentado em cima do caixa, resolver. E aí? Aí te rouba no estoque. Entende? Entende que você tem que mudar o processo para que daí você não tenha esse risco. Enxergar outras coisas, né, Vini? Isso, e você consegue, principalmente para crescer, precisa sair de dentro. Senão não cresce, não consegue. Para fazer o planejamento, precisa sair de dentro. Eu até, às vezes eu digo, né? Dá para trabalhar 4 horas só em restaurante, alguns me chamam de maluco. Vini, mas como assim 4 horas em lanchonete? Dá. É que o que acontece? Às vezes a gente vai para o trabalho e a gente fica lá ou ocupando o tempo e não trabalhando de verdade. Então quando você tem, isso não acontece da noite para o dia, né? Não existe mágica. Como é que vai acontecer isso? Quando você desenvolve uma cultura forte e processos bem definidos. E aí você tem esses horários para te ir visitar a loja, para te conhecer, algumas tarefas que são do dono, que são indelegáveis. Tem coisas que são do dono, principalmente na parte estratégica, na forma de pensar a empresa, de se organizar, mudança de processo. Às vezes é preciso mudar e eu deixo sempre muito aberto para todos que trabalham comigo, eles criarem mudança de processo. E aí eu vou olhar se realmente aquilo está afetando, às vezes, o
custo, se tá dentro do tempo, se não está afetando o produto. E às vezes eles encontram um processo muito melhor do que eu já tinha. E a gente muda o processo, muda para todo mundo. Então, é importante, esse é o papel do dono, dele poder ir lá e olhar. Então, essas 4 horas que ele vai usar é para isso, para poder trabalhar isso. E, claro, verificar dados, olhar os indicadores, mas dá para fazer. Dá para fazer, viu? Tem gente que me diz que eu sou maluco. Não sou. Dá para fazer, porque hoje a gente toca as nossas unidades, as 4 próprias, mais esse cuidado que tem com as 5 franquias, e está abrindo mais uma. Então serão 6 unidades franqueadas. E isso faz com que a gente funcione dessa forma, com processos definidos. Ô Vini, e me conta assim, tá? Eu tive o prazer de te conhecer lá no início, né? Lá... Essa história do Vini aí é longa aí, pessoal. É um parceiro de longa data aí. E a pergunta que eu sempre faço, e muitos empreendedores acabam me fazendo, mas, cara, eu tenho uma loja aqui, eu queria ter mais uma, mas e como é que eu faço para mim ter mais uma? Eu vou ter que me multiplicar, vou ter que ser 2. Então, muitas vezes acontece isso com o empreendedor. E é justamente essa pergunta que eu quero te fazer, Vini. Como é que é ter 2 lojas? Como é que foi ter a segunda loja? Como é que foi isso? Esse é um grande passo. Né? É um grande passo, porque crescer... Chega um momento onde tu... Depois só vai, né? A terceira, quarta aqui. Mas a primeira para a segunda eu acho que a primeira é muito desafiador, né? Muito desafiador, gatilho, né? Então, eu sempre tenho amigos meus que me dizem assim, eu vou abrir a minha filial, às vezes eles dizem assim, vou abrir a segunda loja. Eu sempre fico pensando, dou os pêsames e os parabéns para ele, porque dependendo do jeito que ele trabalha, vai ser difícil. E tem uma ilusão aí para quem é dono de pequeno negócio, que é o seguinte, ele ganha X com uma. Quando ele vai abrir a segunda, ele acha que vai ganhar 2X. E não vai. Na verdade, agora ele vai ganhar meio X. Menos do que ele ganhava com uma só. Porque agora ele não vai estar presente em uma. Ele vai ter que estar em 2. Vai se dividir. E ele precisa ter, primeira coisa para ele abrir a segunda loja, ter os processos definidos e ter uma cultura. Porque senão a cultura que ele vai sair de dentro. Pode ser que esses funcionários que estejam lá hoje, eles estão ligados à cultura dele e vão manter, mas vai haver troca. E os novos que vão entrando vão se perdendo essa cultura. É como se você pegasse e fosse diluindo água. Você pega um suco de uva e põe em água, a primeira quantidade de água ali vai ficar um sabor, conforme está botando água ali, que vai sumindo, daqui a pouco está tomando só água. A cultura vai ser a mesma coisa. Se você não cuidar e não tiver isso bem desenhado, vai acontecer vários problemas. Para mim, eu sempre fui muito de vamos fazer a coisa acontecer, vamos para cima. E quando eu fiz isso, eu não tinha processo desenhado. Eu não tinha cultura. Eu falo isso porque eu sei o que eu penei. Quase quebrei as 2. Financeiramente, todas tinham muito movimento. Todas estavam... O que me salvou foi eu ter caixa na primeira para suportar isso. E aí, foi aí que eu entrei realmente para fazer gestão do negócio. Eu tinha uma noção de gestão. E aí eu fui procurar profissionais, trouxe gente para me ajudar dentro das unidades, contratei consultoria, então investi muito nisso. Até esses dias eu estava fazendo uma conta, eu acho que eu já gastei esses dias, eu estava somando, porque a gente soma, né? Quanto eu já gastei em conhecimento? Esse dia eu fui somar, eu gosto muito de número, né? O Rafa sabe que eu faço conta até de... Adoro também. Numerologia e tal, coisa de maluco às vezes. Aí eu disse para ele assim, eu fiz a conta, eu já gastei mais de $500 mil. Só em treinamento e aperfeiçoamento para poder entender as regras do jogo e poder fazer crescer. Às vezes o cara não quer gastar num cursinho básico. Mas ele tá preso na síndrome do dono. Então, mas aí não vai crescer, né? Não. Vai ficar lá e vai ficar reclamando. Vai botar a culpa no governo, vai botar a culpa nos funcionários. Quer pegar essa bengala? Pega. Tu tem um ponto muito importante, né? Que a principal contribuição do dono, dependendo do tamanho do negócio, não é estar lá junto na operação, né? Lá executando a operação, a gente usou bastante a palavra execução, né? Uhum. Executando a operação, não, muitas vezes tu tá enxergando o teu negócio de cima, né? E entendendo aonde que eu vou fazer para me desenvolver mais, aonde que eu vou buscar diferencial competitivo, né? O diferencial competitivo, ele não é uma coisa eterna, né? Às vezes as pessoas dizem assim, principalmente
falando de diferencial. Ah, não, eu vou ter minha vida inteira o melhor qualidade de tal item. Não, cara, daqui a pouco alguém vai copiar algumas das coisas que tu faz e aquele lá vai deixar de ser um diferencial competitivo teu e você vai ter que ficar buscando novos e assim por diante. A internet tem isso muito forte, né? A nova economia fala sobre isso, né? Sobre diferenciais competitivos, onde a principal função dos estrategistas é buscar novos diferenciais competitivos. E, ô Vini, quando que foi essa virada de chave? De entender que, assim, tu tinha que sair da sala da operação e começar a pensar diferente no meu negócio. Quando é que foi essa virada de chave aí? Então, sabe que... Agora tu pegou uma coisa bem... Sabe que eu em 2009 ali, quando eu abri a segunda unidade, eu quase me separei do primeiro casamento, né? Eu acabei me separando depois igual. Mas aí era uma loucura aquilo. Eu trabalhava que nem um doido varrido, 18 horas por dia, todo dia. Então imagina como é que fica o relacionamento nisso, né? Ela cobrava, tá, e aí, a gente não vai jantar, vai morrer? E aí eu disse, cara, e aí ela começou a me apertar assim no sentido, ou tu vende esse negócio, a gente separa? E eu disse, não, eu não vou vender. Eu também não quero me separar. Como é que eu vou resolver esse negócio? Vou ter que achar um jeito. Aí eu fui pesquisar, fui entender para entender de gestão. E aí que eu comecei a entender... Porque assim, eu pensava o seguinte, pô, se o McDonald's tem tudo esse negócio aí, como é que funciona? Por que eu vou morrer aqui dentro? Por quê? E aí eu fui entender o processo, né? Entender de como fazer isso acontecer. E aí comecei pelos macros, comecei a organizar nesse sentido, de cima para baixo, para poder saber, realmente poder sair. Aí eu comecei aos pouquinhos, saindo de dentro do negócio, comecei aos poucos confiar, porque tem uma coisa que é você... Quando você falou uma coisa muito importante, Rafa, você diz assim, você tem que olhar de fora, você tem que olhar de cima, tá? Quando a gente opera e está ali dentro, é muito confortável. Você sabe que tu tem que lavar esse copo. E você sabe lavar o copo. E aí você vai lá e vai pra pia, lavar copo. E não era o lugar que você tinha que estar. Você tinha que estar lá na frente, atendendo o cliente, às vezes. Olhando o que está acontecendo com o cliente para poder conduzir o time inteiro. E é muito conforto. Você tem uma zona de conforto. E você vai para essa zona de conforto e fica ali. Quando você consegue organizar e você sai de dentro da zona de conforto, você vai ter que ir para o estratégico. E aí, quando vai para o estratégico, dói. Porque agora você tem que pensar. E aí muitos voltam para a operação. Isso, vai ter que aprender algo novo, vai ter que entender de coisas novas, vai ter que criar coisas novas, vai sair da rotina. Então, eu sempre digo assim, eu tô subindo o morro agora, comecei para me desafiar, né? E aí eu digo assim, a gente precisa sair da zona de conforto, porque o sucesso está onde não... Ele está fora da zona de conforto. Então, você tem que se desafiar, começa nas pequenas coisas. Começa a fazer outras coisas para se desafiar, que aí isso vai acontecer. Geralmente, quando a gente mexe numa coisa, mexe em todas. Então, o ponto principal é isso. É você não se sentir inútil. Porque a gente tem medo disso. Ah, sim, sai da operação, né? Sai da operação, você diz, tá, mas eu faço o que agora? Estuda. Por onde é que eu começo? Aí vai dizer, pá, mas eu estudo o quê? Aí depende conforme você vai, alguns dizem assim, começa estudando isso. Não, está errado. Vai por aqui. Não, está errado. Vai por ali. Tu fica maluco. Afinal, quem é que está falando alguma coisa? E é muito comum, você que trabalha com a área de alimentação também, que fez gestão para a área de alimentação, sabe que tem muita gente que fala muita coisa, mas que funciona pouco. Uhum. Então, é aquilo que você disse. Pega um papel e escreve o processo, se for o caso. Depois você usa uma ferramenta, mas começa, criatura de Deus. Começa, pelo menos, escreve o máximo. Porque você pega um funcionário, contrata, põe lá na cozinha. Aprende com o Joãozinho aí. O Joãozinho não sabe nem pra ele. Aí ensina tudo errado. Aí depois tu cobra do cara. Tá, mas ninguém te ensinou isso aqui? Mas claro, não tá escrito em lugar nenhum. Entendeu? E essa questão de ser mais estratégico e menos operador, ela vem do desconforto, né? E tu trouxe uma questão aí que eu gosto muito de chamar de dor do crescimento, né? Eu uso o exemplo o exemplo de uma criança, né? Quando a criança começa a crescer a estrutura óssea, né? O corpo começa a se desenvolver, dói, né? Dói crescer.
É desconfortável aprender, né? Mas uma vez que a gente aprende, a gente não consegue voltar a ser como a gente era. Aposto que tu não consegue mais a ser como tu era na primeira casa. Se te pedirem para ficar 18 horas no restaurante, na casa hoje, tu vai dizer, eu não vou, tu não vai me achar aqui para ficar. Então tu não volta. Esse é o bom do crescimento, que quando a gente expande a nossa mente, ela não volta mais ao tamanho original. E a gente aprende, e essa dor, ela é inevitável. E quando a gente trabalha com estratégia, às vezes, um pequeno movimento que a gente faz no nosso negócio produz grandes resultados. E quando a gente desfaz esse processo, a gente não está trabalhando com a estratégia, a gente está no meio, eu costumo dizer liquidificador, né? Quando a gente está preso no liquidificador da nossa própria operação, é como se a gente estivesse sendo triturado por ele. E a gente está ali batendo dentro daquele liquidificador, e fica muito difícil agir de maneira estratégica, porque tu não consegue respirar a estratégia. E ser estratégico é unir a intuição do dono com dados. Quando a gente parte para a estratégia, não é desconsiderar o fato de que tu conhece teu negócio, teu produto, tu é a alma dele às vezes. Mas ser estratégico é fazer esse casamento entre união e dados. Só que os dados só vão ser úteis e bons o suficiente se você entender de onde eles vieram. E aí que vem o grande problema. Tem muito professor que estuda para si e não para os outros, né? A gente que é professor sabe e pensa que o conhecimento é algo... Aí a gente volta para a história do ego, né? O conhecimento só funciona se for aplicado. Então não adianta nada eu entender de estratégia se eu não for capaz de conversar com o empresário e ensinar ele a usar uma estratégia. Eu tem um negócio disso que você falou agora que é muito engraçado. Fui fazer um treinamento uma vez e o cara perguntou assim para mim, o professor, é B2B ou B2C? Eu, o quê? Tua empresa. Eu disse, não entendi. Ele, não, se a tua empresa é B2C ou B2B. Eu, cara, não, faz assim, me explica esse negócio aí, porque eu não sei o que é isso. Aí ele foi dizer, não, essa empresa é CNPJ para CNPJ ou é CNPJ para CPF? Ah, sim. Entende? Aí, por que não falou isso de primeiro? Entendeu? Então, é muito, às vezes... Eu acho que a comunicação, quando a gente fala de cultura, de propósito, de atendimento, de vendas, né, de gestão, de estratégia, nós estamos falando da habilidade em transmitir algo, em se comunicar. Letícia, minha sócia, quando começou comigo, ela veio da Gerdau, né? Ela trabalhou lá como auditora. E quando ela veio, ela, sem mentira nenhuma, metade do que ela falava era inglês. Olha só. Metade em português. Eu disse, Letícia, o report, o forecast. Aí eu disse, Letícia, eu vou te largar numas 10 padarias aí nossos clientes. Tu vai ver. Tu vai ficar um mês lá e tu vai voltar. Se não mudar essa linguagem, né? Ela sabe, a gente brinca muito com isso hoje, porque hoje ela é excelente como pequeno empresário hoje. Mas ela precisou largar o inglês, né? E aí, e a gente entender que isso não emburrece ninguém. Pelo contrário, né? Quanto mais eu consigo comunicar, mais resultado eu vou ter. E acho que tem muito gestor, muito líder, né? Que tá falando, né, o inglês pro seu colaborador. E a cultura forte, ela tem a ver com isso, com ser simples, direto, né? Conseguir colocar essa coisa da comunicação, comunicar. E é difícil. Né? É difícil. Eu, particularmente, a gente está num processo de transformação dentro dos meus escritórios. Eu tenho 4 empresas hoje, né? E é muito difícil a linguagem. A comunicação é algo difícil, porque a gente fala A, a pessoa entende B. E por mais que tu trabalhe com comunicação todos os dias, né? Por mais que tu te comunique, tu não consegue transmitir. Então, como dono, ainda mais no caso da alimentação, que é um segmento em que a gente tem desde a pessoa lá da cozinha, né, até tu deve falar com grandes players do teu segmento, ou que tem já redes maiores que a tua, porque isso também engrandece, e tu tem que ter uma linguagem que funciona para todo mundo. Tem que traduzir. Eu sempre digo, eu gosto muito de trabalhar, eu chamo de feedback de corredor, né? Então, feedback em inglês também. Fazer o quê? Mas você tá mais popular, né? Os insights. Uma call. Uma call daqui a pouco. Uma call. Como é que é? Daí tu não sabe se é reunião, se vai ser presencial, se vai ser por telefone, se vai ter vídeo. E aí, o que eu faço? Às vezes você precisa, né, já ser muito rápido. Então, quando você vai estruturar, vai fazer um feedback estruturado, às vezes a pessoa já vem assustada para falar contigo. Então, eu costumo pegar no caminho que ela tá indo. Assim, ela tá passando por mim. Para aqui, fulano. Vem cá. Deixa eu conversar contigo. E aí, naquela hora... no susto. Não dá tempo dele se armar. E aí você fala realmente qual é o problema que tá acontecendo, porque às vezes tem que resolver.
A gente podia fazer um programa só de rotinas de feedback, né? Olha só, é verdade, hein? Bah, é muito legal, porque esse é um desafio. Eu já tenho uma outra prática, tá? Se me permite aqui colocar. Bora, vai. Eu tenho o hábito de pedir para eles escreverem 3 palavras positivas sobre a atuação deles, né? E 3 coisas que eles querem melhorar. E aí eles trazem a conversa parte das palavras, né? Então é uma conversa estruturada, porque ela parte dessas palavras, ali eu consigo ir e vir na conversa, e ao mesmo tempo eles pensam, porque quando a gente consegue escrever só uma palavra, isso pode ser 3 palavras, tá? Não pode ser frase. Então, quando tu consegue estimular a pessoa a pensar uma palavra, a palavra que ela escolhe, ela tem que ser muito direta, certeira, né? Comigo funciona bem, assim, é a minha prática, foi o que eu me adaptei, né? Mas acho que feedback, liderança tem a ver com que a gente se adapta, né? Isso, cada um tem o seu jeito de fazer. E eu gosto que eles pensem, eu normalmente peço na sexta e pego eles na segunda. Nossa, então deixa o fim de semana inteiro a pessoa... Imagina é bom, porque as conversas são bem produtivas nesse sentido, assim, né? Muito bom, vocês falaram de 2 coisas aí, quero dar 2 contribuições. Primeiro, vocês falaram de feedback, e tu falou do feedback de corredor, né? Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que não é feedback, tá? Eu vou trazer feedback daqui um pouquinho, mas que é reuniões. Muitas vezes a gente pensa que reuniões tem que ser... Não, reuniões tem que ser sentado e tal, estruturado e tal. Tem muita reunião prática e rápida que tu pode fazer em pé. É muito bom. Uma reunião com um time de vendas, por exemplo, tu precisa só dar um recado direcionado para um drive diferente pro time. Cara, reunião em pé. Porque reunião em pé é reunião de 10, 15 minutos no máximo. É reunião assertiva. Depende do tamanho da panturrilha, né? Bom, e uma técnica de feedback que tu trouxe aqui, né? Que é escrever 3 palavras positivas. Tu pode utilizar a mesma técnica de feedback como técnica de argumentação de vendas. 3 palavras que tu utiliza com o teu time lá sobre um produto pode ser um grande insight para te começar a ter argumentos de propriedade sobre um produto. A mesma técnica de feedback positivo e negativo você pode fazer sobre um produto. Isso pode se transformar em argumento para te usar no teu momento de vendas, ou até para te valorizar o teu time, ou para valorizar o teu atendimento. Você falou aí sobre feedback, né? E eu fiquei pensando aqui, poxa, legal essa didática para fazer com um vendedor, né? Me diz aí rapidinho quais são os 3 principais diferenciais que tu tem no teu atendimento, sem contar produto. 3. Tá, 3. Só 3. O Rafa Não, é o mestre. É o mestre, né? O Rafa, reunião em pé, eu não lembro quando eu comecei, já faz tanto tempo que eu faço, e não importa o número de pessoas. Então, às vezes, eu pego todo o time, ali a gente junta 30 pessoas, eu chamo, vem cá agora, hora de reunião em pé, levanta e vem. E aí a gente se reúne, quero falar isso. Aconteceu no caso da Americanas, né? Que saiu a história da Americanas, como eu trabalho com gestão e finanças, eu tô sempre ligado no que acontece nesse universo. E naquele dia de semana, acho que era quarta-feira à noite, eu já sabia, 1 hora depois tinha estourado, eu já tinha todas as informações, já coloquei um carrossel no Instagram. E no outro dia de manhã eu cheguei no escritório 7 horas e disse, pessoal, venham cá. Reunião em pé, vamos falar da Americanas, porque hoje todos os clientes vão estar perguntando sobre isso. Se alguém rolar um ruído, eu quero que vocês saiam na frente. Então, como é importante, às vezes a gente como dono, né, ou como líder dos nossos negócios, às vezes a gente fica com a informação para nós. E a reunião em pé, ela serve primeiro para eu estar próxima do meu time e segundo, para levar aquilo que é do agora. Porque às vezes eu tô com um cliente lá na sala de reunião e aconteceu alguma coisa que, tipo, isso aqui é diferente. Gente, vem cá, reunião em pé, reunião em pé, reunião em pé. Aconteceu isso hoje, a gente agiu assim, né? Só trouxe aqui o exemplo pra você saber. Volta, senta todo mundo. Não é um fórum de discussão, né? É um comunicado. É um comunicado. Ela é muito boa. É muito legal, uso bastante também. É um drive muito legal, assim. Com o time de vendas funciona muito bem, em loja, principalmente, em loja de departamento. Ela funciona. Vamos lá, tu precisa bater aquela meta lá de entrega de cartão de crédito. Ela funciona bem, é rápida, é direto ao ponto. Hoje vamos fazer assim. Hoje é fight, Ô, Vini, mas me conta uma coisa, olha só, eu tô aqui falando a rede do X do Vini. Quantos X já foi vendido até hoje aí, Vini? Faz uma ideia? Mais de 2 milhões. 2 milhões. A gente, na verdade, é mais, né? Mais de 2 milhões. Mas a gente deixou esse número como referência, né? Depois a gente muda mais na frente. Porque a gente, são todas as lojas, contando todos os X, o tempo que a gente já vendeu. E tudo está em sistema, então é mais fácil de calcular. É X, né? É X. Nossa. Tu sabe que esse é um indicador muito legal e eu queria fazer essa provocação, né? Que olha que importante. Eu nunca vi alguém dizer quantos X
né? Fez. Não sei se alguém já viu aí, né? Então, ele é um indicador que tu criou, né? Em relação ao teu negócio, ao teu produto. E eu acho que até vi ele no outdoor, se não me engano, ou em algum lugar. Tem Né? no outdoor. E como, às vezes, a gente esquece de comunicar o que a gente faz, É. né? Eu lembro que a primeira vez, logo que eu comecei com a história do marketing, uma pessoa me disse assim, tá, mas tu é professora há quantos anos? Eu disse, X anos. Quantos anos tu teve? Eu disse, não sei. Poxa vida. Não sei. Tu sabe quantos anos tu teve? Pensa sobre isso. Eu tenho, esse ano é dado, tá? Esse ano passado foram mais de 700 pessoas e esse ano foram mais de 900. Olha aí. Eu fiz 10 mil alunos em 5 anos. Olha só que legal. E aí eu cheguei assim, não tinha esse número. E aí eu peguei e comecei a puxar. Né? Aquela turma, aquela palestra, que ele tinha tanto. Cara, eu tive 10 mil alunos. Então, assim, quando eu me dei conta... Agora a gente fez um outro dado, não tem ele completo ainda, mas a gente começou a perceber qual foi o faturamento que eu já ajudei a montar a estratégia, né? Já foram mais de 500 empresas, né? De vários portos. Então, por que eu tô trazendo aqui isso, né? Porque são dados do meu negócio, que nem eu tinha consciência. São dados da minha marca pessoal, né? Porque a gente é uma marca, sim, mesmo que a gente não venda o nosso nome, a gente é uma marca, porque a gente representa uma empresa. E eu não tinha esse dado. Então, o fato de tu parar E olhar. para olhar para quantos X tu produziu, sendo que o X é teu principal produto, te coloca... Quando eu olhei o outdoor, eu pensei, mas eu não tenho referência, entendeu? Então, o fato da gente mostrar o nosso número é importante, né? Sabe, tem gente que não mede, por exemplo, a rotatividade dos funcionários também. Olha só. O quanto tu tá rodando, né? Porque você precisa comparar quanto foi esse semestre, quanto foi o segundo semestre. Gestão, não, né? É, para ver o que tá errando. E outro detalhe desse controle, que é muito importante ter, é o quanto de erros estão acontecendo, né? De quanto da qualidade está dando. E as pessoas geralmente não medem isso. Então, é muito importante, principalmente, entender quantos funcionários você está trocando. Muito Para bom. poder criar alguma forma, né, de entender. E levar esses números, né? É, porque eu acho que o marketing, às vezes, não funciona porque não há dados, né? Muitas das ações de marketing, elas são feitas na intuição, no achismo. E o marketing, ele é puro dado, né? O nosso resultado é através do que a gente mede que a gente consegue melhorar, gerir, né? Então a gestão está ligada a dados. A gente nunca teve tanta informação e tanta possibilidade de gerar informação. Vendas é dados. Sim, muito. Total, muito, né? Quantos muito. clientes deram perdido? Quantos foram por demora de follow? Qual o produto que tu mais... Vamos lá, né? Pega aí o produto que tu mais vende. Qual o produto que mais combina do lado do produto que tu mais vende? E as pessoas não medem. Muito. E se a gente não tá esperto, olha, eu trabalho com gestão. Meu universo é dados. Se eu não tô ligada, eu paro de medir no meu próprio negócio. Sim. Então eu tenho que estar sempre me lembrando, tipo, qual é dado importante? Ah, o turnover, né? A rotatividade dos clientes está acontecendo, né? O número de entradas, quantos leads estão entrando, quantos, né? Se eu não me policio, eu me perco. Sim. Facilmente nos dados. Tem uma coisa que é doido isso que eu vou te falar, né? Que não sei se vocês notaram. Às vezes você bota uma regra, eu quero que meça isso aqui todo mês. E aí você não pediu no outro mês o número. Parar de medir? Parar de medir. Claro. Aí daqui Aham, 3 olha meses mais. eu vou lá assim, me dá os números aí dos 3 meses que agora eu vou fazer a comparação. Achei que tu não queria não mesmo. quer mais. Precisava. Não pediu, Foi o momento da loucura. Eu fico doido. Você sabe de uma coisa... Mas aí é processo também. Então. Eu tava Tudo lembrando tem de uma melhora. coisa que a gente não comentou, acredito que nem no bastidor, mas que é uma coisa muito legal. Que assim, o X do Vini não é só uma questão lá do negócio e tudo mais. O X do Vini ele tem um lado também que é em contribuir para a comunidade, contribuir para o bem das pessoas. Não é só lá a causa X do Vini para você ir lá passar um grande momento com a tua família e tudo mais. Não, tem um lado social aí dentro disso. E eu tive o prazer de participar mais de uma, na verdade. Mas eu queria que tu falasse, Vini, sobre esse grande insight, esse grande programa. Eu não sei, tá faltando adjetivos para poder falar sobre a Terça do Bem, Vini. Terça do Bem. Terça do Bem é um momento único, né, que a gente tem assim. Cada loja faz uma vez por ano. E acho que tu participou de algumas, né, Rafa? Participei no ano de 2019, eu participei de quase todas as unidades. Inclusive, aquele ano foi o ano que a gente fez em quase todas. E ela é um evento que acontece... Ela precisa ser comprada, na verdade, né? Essa ideia. Nenhuma loja é obrigada a fazer, mas
o gerente solicita a terça do bem. Esse é um processo que a gente tem, e aí os próprios colaboradores que definem quem será a entidade beneficiada, qual que vai ganhar, e a partir dali é tudo voluntários. Então o pessoal da própria unidade se voluntaria, e depois, geralmente das outras unidades para esse dia. Agora a última unidade vendeu 2.187 lanches. Foi mais de 25 mil reais, eu acho, para a PAI de Três Coroas. Mas não é só o dinheiro, é o quanto a gente contribui com a comunidade. Você consegue doar, né, metade do valor de x-salada desse dia vai para a instituição, e você acaba doando de uma forma gostosa, porque para nós isso também é prazeroso, né, por uma questão de, vamos lá, voluntário. Para ser voluntário, não dá para ficar na base da pirâmide de Maslow, né? As pessoas às vezes estão só tentando pagar a conta de luz, de água, do aluguel, e ele não tem esse olhar assim, nossa, para ser voluntário. Ele não vai a lugar algum para ser voluntário. Agora, quando a gente dá essa oportunidade para ele poder ser voluntário em algum momento, ele entende que ele está fazendo parte de um contexto muito maior. E aí ele pode ser voluntário em outras coisas. É muito comum os colaboradores da nossa rede serem voluntários em outras coisas. Mas começou ali. A gente plantou essa semente. Porque, de verdade, o voluntário, ele cobra mais que as coisas sejam bem feitas. Ninguém vai trabalhar de graça se tem sacanagem no meio. Né? Ninguém. Termina. Se tiver alguma coisa que tenha sacanagem, termina. Então, a Terça do Bem traz isso. Então, ela atende todos os stakeholders, que eu chamo, né? Atende... Estou eu falando em coisa, né? Então, tá lá. Atende a comunidade, que é beneficiada pela entidade. Ajuda a entidade, que às vezes é o que paga algum projeto deles. Ajuda a gente nesse sentido de fazer a nossa parte. A gente empresta só a estrutura. Os voluntários é que fazem tudo. E também os próprios voluntários, que eles acabam ganhando com isso. Então, é um projeto ganha-ganha, todo mundo, e a comunidade ganha, todo mundo aproveita. E é uma coisa incrível. São iniciativas que só fortalecem, né? Sim. Acho que é uma energia muito forte, né, Rafa? Uma energia Sinceramente, assim, eu já participei de muitos momentos, assim, de virada de chave de empresa, principalmente na área comercial, a gente tem essa vibração, assim. Já contei em outros episódios sobre isso, né? Sobre a vibração do comercial, quanto é bom bater uma meta, o quanto é desafiador. Particularmente falando, tá? As terças do bem que eu participei, a emoção é completamente diferente. Não tem a ver com a emoção de atingir um número, de atingir um resultado. É tu realmente entender que tu fez o bem para alguém e que tu contribuiu com uma coisa muito simples. Que é com a tua dedicação, com o teu esforço, com o teu trabalho, com a tua hora ali que foi. Ou com a contribuição de um lanche que tu fez. E tu entender que, cara, aquela contribuição foi pequena, mas no coletivo ela foi enorme. E ela contribuiu para pessoas que estão próximas a ti. Que elas precisam de muito pouco, na verdade, né? A gente que deixa isso mais difícil, né? Mas é um grande dia de uma movimentação, de uma energia muito positiva, de uma troca, que eu diria que é isso, é uma troca, porque todo mundo está ali emprestando um pouco para uma causa maior. Parabéns pela iniciativa, Vini, mesmo. Parabéns aos voluntários, eles que fazem tudo isso acontecer, tanto os voluntários da entidade quanto os voluntários nossos, né? Que legal. Que fazem isso acontecer. E realmente a energia que tem nesse dia é uma grande festa, né? É uma grande festa. Você viu que fazem um agito, fazem um barulho. Quando vão batendo, cada 100 que eles vendem, eles fazem uma gritaria lá dentro. Bom, só ajuda, né? Quando tá lá pode perceber, né, Rafa? Só legal. Quem vive isso. Ainda começa 3 dias antes com a carreata? Começa, no sábado tem carreata. Agora a gente não pode mais soltar foguete, né? Mas a gente soltava foguete. É isso aí, tem que fazer barulho. Não, agora não pode mais. Mas é muito legal, né? E essas iniciativas, elas são muito importantes porque elas fortalecem a relação com a comunidade, com o colaborador. É que nem tu disse, às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe como, não tem oportunidade. Sim. Acho que isso que é o mais legal, né? Conseguir que as nossas empresas, elas consigam ir além do nosso interno, né? E impactem mais vidas, né? Mais pessoas. Gente, o papo tá ótimo, né? A gente já estourou o tempo aí. Eu quero agradecer
E antes de finalizar, eu vou pedir, então, acho que primeiro o Vini e depois o Rafa, né? Faça um fechamento, deixe a tua última orientação, a tua última dica e o que tu quer deixar para esses empresários que vão assistir, para as pessoas que vão olhar para o nosso programa como inspiração final aí, também como o pessoal pode te encontrar, né? Beleza. Me sigam no Instagram, é muito fácil. Ai, gente, deixa eu falar, eu acho muito bonitinho isso. Vai lá, Vini do X, @Vini do X, né? Porque só inverteu, é muito fácil de me encontrar. E eu deixo bastante dicas lá, bastante vídeos eu tenho colocado para ajudar pequenos negócios, para construir. Seguidamente as pessoas me mandam direct dizendo, pode mandar, viu? Eu gosto, é o que motiva a gente a manter. E assim, tem uma coisa que é um lema para mim, né? Que é fazer até dar certo. Você precisa fazer até dar certo. A jornada é cansativa. Às vezes a jornada nos corta no meio, não deixa a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas é preciso continuar, persistir. E para isso você tem que treinar. Não tem outro jeito. Ache algum jeito de treinar, de achar alguma coisa. Academia, se você não faz exercício físico, quem está trabalhando 18 horas aí vai ter que achar um tempinho. Mas comece a mudar a tua rotina, saia da zona de conforto e principalmente faça até dar certo. É isso que vai mudar o jogo e vai fazer você ir muito mais além, vai fazer você crescer e evoluir nesse... Não importa o negócio que você tenha, pode ser que seja lanchonete, restaurante, loja de roupa, não importa. O que importa é que você precisa continuar, mesmo nos momentos que a gente não quer. Então, sonhe de noite, trabalhe de dia e faça até dar certo. Que legal, Vini, que legal. Obrigadão. Olha, Rafa, se você está assistindo esse podcast até essa hora agora, já vou te dizer uma coisa aqui, de arrancada, tá? Se tu não deu um curtir, já dá um curtir aí, porque se tu ficou até agora é porque o conteúdo tá fazendo muito sentido pra ti. Outra, né? Se tu não segue a gente ainda aqui no YouTube ou lá no Instagram, já segue a gente. Se tu quiser saber sobre dicas lá de vendas, gostou do papo aqui, achou que o Rafa tem uma contribuição legal pro teu negócio, aqui é @RafaRochaVendas. E quero te dizer que assim, esse canal aqui é justamente para isso, pra gente trazer uma vivência de alguém que está lá no dia a dia semelhante a você, que está passando por dificuldades, que já passou por dificuldades e que conseguiu olhar além dos seus limites. O Gestão Tri, ele é para isso, ele é para a gente compartilhar de bons momentos, de boas práticas, de dificuldades, que as dificuldades constroem novos momentos, e esse é o grande propósito do Gestão Tri. O Gestão Tri, ele tem isso como idioma nosso, como ideologia nossa, não como idioma, mas como ideologia nossa, que a gente contribuir para ti, para o teu dia a dia. E mais, se tá contribuindo pro teu dia a dia, coloca aqui nos comentários, porque isso vai nos fortalecer e outra, vai causar mais insights pra gente produzir mais conteúdo pra você. Eu tô muito feliz com o episódio de hoje, tô muito feliz mesmo por estar trazendo o Vini. O Vini é um amigão meu aí, com a Roque junto, sempre também em parceria aí. E tenho certeza que você aproveitou muito esse material. Eu não posso mentir, eu tô com uma folha cheia aqui de coisa pra fazer. Espero que você também esteja lá em casa lá. E bora lá, bora fazer da gestão do seu negócio o teu grande diferencial. Queria agradecer a todos que participaram do programa de hoje, né, que estão nos acompanhando ou que vão assistir de qualquer forma esse episódio, através de um corte, de um trecho. Isso vai provocar vocês a estar aqui assistindo até o final, né? E dizer que foi um presente te conhecer, Vini, um prazer. Né? É muito bom ver pessoas que conseguem sair da zona de conforto, e que ela não é nada confortável, é só o nome, e transformar a realidade de um negócio. E quando a gente se transforma e transforma a realidade de um negócio, a gente transforma e impacta outras vidas também. Então, te dar os parabéns por isso. E que a gente tenha sempre pessoas, né, aqui no programa que possam, através das suas jornadas, inspirar outras pessoas. Então, eu gostaria muito de receber a sugestão de nomes aí, né? A gente tem trazido pessoas da nossa rede de relacionamento, mas é muito legal quando vocês também podem nos sugerir aquele empresário, aquela história que de fato vai fazer diferença para o teu dia a dia lá, né? E eu sei que tem muita gente com histórias lindas também que está ouvindo, que gostaria de estar aqui. Já recebi alguns contatos em relação a isso. E se você tem vontade de participar de um podcast, talvez essa é a hora, né? É um prazer fazer parte dessa equipe, eu aprendo sempre com
em todos os lugares em que a minha fala vai, através de mim, eu também absorvo e aprendo muito. Eu acho que essa é a minha dica final para fechar o programa, né? Se permitam aprender, trocar, se conectar com novas histórias, porque essa é a maior escola da vida, né? Aquela que nos faz, através do outro, enxergar de um jeito diferente, tá bem? E que vocês possam continuar aí nos acompanhando. Prazer, então. Até mais, pessoal, e que nosso programa aí agrade vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.